A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos entrar na terceira unidade da nossa aula. Nesta unidade, nós vamos falar acerca do profeta Ezequiel, um profeta cuja sua mensagem fala da queda e da deportação do povo de Judá para a Babilônia. Deus levanta o profeta Ezequiel em um momento crucial da história da nação do povo de Israel, em um momento em que se esgotaram todas as possibilidades de arrependimento para aquele povo. E Deus levanta este profeta para proferir palavras de juízo sobre aquela nação. A aula de hoje ela tem uma gama de conhecimento muito grande e eu acredito que vai edificar a tua fé e vai te dar conhecimento suficiente para você aplicar na sua vida e aprimorar suas mensagens diante de Deus. Deus abençoe a sua vida e logo após a nossa vinheta vamos à nossa aula em nome de Jesus. Unidade 3. Um profeta entre os exilados. Introdução. Ezequiel, um profeta que teve como tema principal de suas mensagens a queda de Judá e o seu cativeiro como medida necessária para a correção do povo, antes que a apostasia se tornasse generalizada e permanente sobre aquela nação. Deus, ele tinha um sentimento de pai pelaquele povo, independentemente da nação de Israel estar cometendo diversos tipos de atrocidades e de abominações diante de Deus. Deus agora vai levantar o profeta Ezequiel para juízo, para profetizar um juízo sobre aquela nação. E Deus vai pesar a mão sobre aquela nação não porque Deus é um Deus carrasco, mas era um mal necessário porque Deus, ele não queria que aquela nação se entregasse definitivamente à apostasia, à idolatria e aos pecados que as demais nações que habitavam ali cometiam diante da face do Senhor. Capítulo 1. Os tempos de Ezequiel. Ezequiel, um profeta que viveu o exílio junto com o povo de Judá e que teve a maior parte das suas visões e experiências próximo às margens do rio Quebar, no território da Babilônia, e profetizou para toda a nação judaica. Deus vai levantar o profeta Ezequiel praticamente no final daquele processo aonde a nação da Babilônia vai se levantar e se esgotaram as oportunidades dadas por Deus para que aquele povo viesse se arrepender. E Ezequiel foi levantado já quase no período aonde a Babilônia iria levar o povo cativo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele tentou de diversas formas aquebrantar o coração daquele povo, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse novamente para o centro da vontade de Deus. E quando Deus viu que aquele povo não aquebrantava o seu coração diante da face do Senhor, Deus agora vai usar um rei por nome de Napupolassar para arquitetar um plano de sitiar Judá, Jerusalém e levar aquele povo cativo para a Babilônia. Napupolassar morre e agora vai se levantar Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, e vai concretizar o projeto de levar o povo cativo, e aquele povo vai ficar no cativeiro durante 70 anos. E foi tudo permissão de Deus, porque Deus não queria que aquele povo se entregasse completamente à apostasia e à idolatria. Capítulo 1.1.
o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, embora sofra algumas contestações, é reconhecido como sendo de sua própria autoria, devido principalmente à menção de seu nome em diversos capítulos. Capítulo 1.2. O cenário político e histórico. Ezequiel profetizou um julgamento vindouro a Judá, aproximadamente 6 anos antes da invasão de Jerusalém e da destruição do templo. Então, anos anteriores, Deus já havia falado por intermédio do profeta Jeremias acerca do juízo de Deus, se aquele povo não se posicionasse diante da face do Senhor, Deus iria permitir com que aquele povo fosse oprimido e fosse levado de sua terra natal. E agora Jeremias ele vai para o Egito e morre no Egito, e já dentro desse contexto, já quase chegando o tempo desta promessa se cumprir, Deus vai levantar o profeta Ezequiel para profetizar 6 anos antes da invasão de Jerusalém e da destruição do templo. Capítulo 1.3. As datas da invasão de Ezequiel. Diferentemente dos livros de Isaías e Jeremias, com poucas exceções, o livro de Ezequiel está em ordem cronológica. Por isso, há mais facilidade para vincular as suas visões às datas e a determinados acontecimentos. Então, o livro do profeta Isaías e o livro do profeta Jeremias, nós não conseguiremos afirmar as datas exatas de determinados acontecimentos. E Ezequiel é um livro que há uma exceção, porque todas as profecias, todas as visões, as revelações, todos os acontecimentos no livro de Ezequiel, que por sua vez foi escrito pelo próprio Ezequiel, estão em ordem cronológica. Capítulo 1.4. A política de Ezequiel. Quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias foram vistas por Ezequiel. Entre eles, a queda de Nínive, a morte de Josias em Megido, o coração de Joacás, a ocupação do posto do rei vassalo do Egito por Joaquim e sua submissão à Babilônia, rebeliões e deportação da Babilônia. Então, acredita-se que Ezequiel, quando criança, ele viveu ali naquele período que Jeremias ainda profetizava sobre Judá. E diversas profecias que foram proferidas por Jeremias vão se cumprir por intermédio do ministério de Ezequiel. E Ezequiel meio que vai dar uma continuidade ao ministério profético de Jeremias. Jeremias e Ezequiel, se nós olharmos para o seu chamado, para a sua mensagem, nós vamos ver uma certa semelhança. Existem muitos pontos em comum entre o ministério desses dois homens. Mas quando nós falamos da personalidade de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias ele era um profeta muito sentimental e ele era dado às suas emoções. Ezequiel não, Ezequiel já era um profeta mais racional e as suas profecias eram diretas. As suas profecias eram profecias de ameaças, profecias de juízo. Mas quando eu olho para o ministério do profeta Ezequiel, eu vejo que ao longo do tempo a sua mensagem ela vai mudando de formato.
Ele começa profetizando palavras de juízo, palavras de ameaças da parte de Deus. E mais para o final do seu ministério, Jeremias começa a proferir palavras de esperança para aquele povo. Capítulo 1.5. A vida espiritual de Judá e a sua liderança. A visão de Ezequiel a respeito dos acontecimentos em Judá era extremamente sacerdotal. Para ele, tudo o que estava ocorrendo tinha relação com a espiritualidade da nação. E nós temos um exemplo disso quando Deus dá para Ezequiel a visão de um vale cheio de ossos secos. Se nós olharmos para o texto, logo no final do texto, Deus vai explicar que aqueles ossos secos nada mais eram do que a condição espiritual da nação. E como eu falei anteriormente, Jeremias ele tinha a sua visão mais voltada para suas emoções, e a visão de Ezequiel era uma visão mais sacerdotal, ou seja, Ezequiel ele espiritualizava a situação que aquela nação estava passando, o castigo, o juízo, e ele tinha plena convicção de que era um mal necessário por causa dos pecados cometidos e também para que aquele povo não se entregasse completamente à apostasia. Deus ele tinha um sentimento de pai. Por isso Deus ele permite aquele mal para que aquela nação não se perdesse por completo. Capítulo 2. Um chamado longe de casa. Ezequiel, um profeta que teve a oportunidade de sentir a manifestação divina e perceber sua glória antes de iniciar o seu chamado. Queridos, quando nós olhamos para a vida de alguns profetas, que Deus chamou, que Deus separou, que Deus vocacionou sobre a terra, nós vamos ver que Deus chama o homem e no decorrer da sua caminhada, no decorrer do seu chamado, Deus vai dar para essa pessoa, de acordo com a sua busca, de acordo com a sua entrega, Deus vai dar experiências sobrenaturais para essa pessoa. Mas quando nós olhamos para Ezequiel, nós vemos o tratar de Deus de uma forma diferenciada. Por quê? Porque Ezequiel ele teve uma experiência estrondosa. Logo no início do seu chamado, ele vai ter a visão de 4 seres viventes e Ezequiel vai ser impactado com aquela visão e ali se dá início à sua trajetória e o seu chamado perante o Senhor. Capítulo 2.1. O profeta Ezequiel. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, nasce durante o reinado de Josias, 120 anos depois do início do cativeiro de Israel pelo povo assírio. É necessário entender que todo aquele processo de opressão começou quando a Síria estava disputando o governo mundial com o Egito. E durante 120 anos que esta guerra durou, tanto a Síria quanto o Egito vão se enfraquecer. E é dentro deste contexto que se levanta o Império Babilônico e domina toda aquela região. E a Babilônia passa a ser a maior potência da época sobre a terra. Passa a ser a capital mundial e uma nação edificada que estava nas mãos do imperador Nabucodonosor. Capítulo 2.2.
a chamada de Ezequiel e a sua missão. A chamada para a atuação profética de Ezequiel, um fato acontecido na Babilônia, ocorreu quando ele, próximo ao rio Quebar, teve uma visão assustadora de seres estranhos. Se nós olharmos para o livro de Ezequiel, capítulo 1, nós vamos poder contemplar com mais detalhes acerca desta visão que o profeta Ezequiel teve, aonde ele contemplou 4 seres viventes que tinham 6 asas cada um, tinham 4 rostos cada um, eles andavam por entre chamas de fogo e por entre os trovões. Então foi uma experiência impactante da parte do profeta Ezequiel diante da face do Senhor. Capítulo 3. O juízo contra Judá e Jerusalém. O livro de Ezequiel é uma obra que, além de registrar parte da história de um povo e a misericórdia de Deus sobre esses, permite ao cristão a aprendizagem de diversas e importantes lições. Capítulo 3.1. Os juízos de Yahvé. O tempo final dos judeus em suas terras estavam se aproximando, e Ezequiel, já em solo estrangeiro, foi chamado para profetizar sobre eminentes acontecimentos que levaria o povo ao sofrimento em decorrência dos pecados cometidos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos testificar que grande foi a misericórdia de Deus para com aquele povo. Verdadeiramente, Deus é um Deus benigno e é um Deus cuja sua misericórdia dura eternamente. Porque quando aquele povo atravessa o Jordão, a ordem de Deus era que eles exterminassem os moradores da terra, porém, eles fizeram aliança com os moradores daquela terra e a nação de Israel viveu num ciclo de pecado, arrependimento, livramento da parte de Deus, aonde Deus alcançava aquele povo com a sua misericórdia, levantando um libertador, e o povo passava por tempos de bonança, mas se esqueciam do conserto de Deus e novamente se prostrava e se inclinava diante de outros deuses. E esse ciclo durou aproximadamente 400 anos, aonde Deus levanta o profeta Samuel para colocar ordem na casa. Mas enfim, era um povo de dura cerviz que estavam vivendo, colhendo os frutos dos seus próprios pecados. Capítulo 3.1.1. O sinal do tijolo com relevos. Capítulo 3.1.2. O profeta deitado e amarrado com cordas. Capítulo 3.1.3. O racionamento de alimento e água. Capítulo 3.1.4. A preparação de alimentos imundos. Capítulo 3.1.5. O corte de cabelo. Deus vai usar todas essas simbologias para transmitir a mensagem de juízo para com o seu povo. O aluno que tem o livro em suas mãos, você pode se aprofundar em todas essas simbologias, que eu tenho a certeza que Deus vai te dar uma gama de conhecimento tremendo e você vai conseguir extrair daqui um conteúdo extraordinário para a sua aprendizagem. Capítulo 3.2. Um pecado detestável. A prática da idolatria, um dos pecados mais condenados por Deus, foi a principal causa do castigo infligido a Judá. O pecado da idolatria soava aos olhos de Deus como um pecado de adultério.
Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, a igreja do Senhor é considerada como a noiva, como a esposa. E Deus é o noivo, é o marido. Então, quando a igreja, quando o povo escolhido de Deus, separado para andar em santidade e retidão, se prostra aos pés de outros deuses, soava aos olhos de Deus como um pecado de adultério, um pecado de traição. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando aquele povo pecava, o pecado de idolatria cheirava mal diante das narinas do nosso Deus. E aquele povo praticava diversos tipos de pecados e de abominações e de atrocidades diante da face do Senhor. Mas o mais terrível, que levou com que Deus castigasse aquele povo, foi o pecado da idolatria. Capítulo 3.3. Os anjos de Deus. Ezequiel teve outra visão que mostrava 6 executores, que, embora chamados de homens, deve ser entendido como anjos responsáveis pelo julgamento divino e da liderança transviada de Jerusalém ao povo. Então Deus vai enviar anjos para o juízo daquele povo. E Ezequiel ele vai contemplar esses anjos, julgando aquela nação. Aquela nação ultrapassou todos os limites diante da face do Senhor. E durante anos Deus levantou os seus profetas para alertar aquele povo acerca desse juízo. Mas o povo era de dura cerviz, era de duro coração e não inclinava os seus ouvidos para receber a exortação da parte de Deus. E o que eu acho interessante é que aquele povo não tomava para si as suas responsabilidades. Todas as vezes que Deus julgava aquela nação e que Deus enviava um profeta para exortar aquela nação, o povo sempre atribuía a culpa aos seus antepassados. Capítulo 3.4. A glória de Deus. Ezequiel contemplou Yahvé retirando a sua glória de sobre Jerusalém e do templo, por causa da idolatria, e se afastando para as montanhas. De todos os juízos da parte de Deus, eu creio que a retirada da glória, da presença, da virtude e da plenitude de Deus foi a mais terrível de todas. Deus ele estava tão ferido, tão magoado por causa da idolatria, que Deus vai retirar a sua glória de sobre Jerusalém e sobre o templo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós vamos observar que Salomão, quando ele termina de construir o templo, a Bíblia diz que aquela casa foi cheia da glória de Deus e era uma glória visível, aonde todos viram a casa se enchendo de fumaça. Só que agora Ezequiel vai contemplar, anos depois, aquela mesma glória que encheu a casa se retirando de sobre o templo. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando Ezequiel ele tem a visão do vale, justamente quando ele profetiza a primeira vez, cria tecido, cria nervos, cria pele, mas faltava a glória. Dura coisa é quando a glória de Deus se afasta de sobre o seu povo, de sobre a vida de um homem, de uma mulher. Certa feita Moisés, quando desce do monte, ele vai se deparar com o povo adorando um bezerro de ouro. E quando ele contempla o povo idolatrando aquele bezerro, tentando transferir a glória que era de Deus para aquela estátua, para aquele objeto,
A Bíblia vai dizer que Moisés ele quebra as pedras dos 10 mandamentos. E Deus vai ficar tremendamente ferido, de maneira que Deus vai retirar a sua presença do meio do povo. E quando Deus mandou Moisés deslocar o povo de um lugar para o outro, Moisés vai dizer: para onde eu irei, se a tua presença ou se a sua glória não estiver no nosso meio? E Deus agora vai retirar a sua glória de sobre Jerusalém. Capítulo 3.5. A falsa esperança do remanescente. Em meio à situação dramática de Judá, um grupo que havia ficado em Jerusalém acreditou que fazia parte da elite espiritual e que daria continuidade à nação de Israel e que seriam poupados da punição. Ou seja, como eu falei anteriormente, nem todo o povo foi levado para o cativeiro. Um grupo de pessoas permaneceram em Jerusalém e eles eram dissimulados, porque eles não acreditavam que aquele juízo, aquele castigo, eram por causa deles. E eles achavam que eles eram a elite espiritual e que eles não estavam sendo punidos porque eles não mereciam. E agora eles acreditavam que eles seriam capazes de restaurar aquela nação e de colocar tudo no seu devido lugar. Mas a glória de Deus não estava mais sobre Jerusalém. Seria uma tarefa praticamente impossível, porque quando o povo de Deus perde a glória, perde a presença, pode ter certeza que nós iremos perecer diante da face dos nossos inimigos. Capítulo 3.6. A teimosa incredulidade de Judá. Após diversas tentativas inúteis para mudar o coração da nação, Ezequiel anunciou um trágico fim de Jerusalém através das suas dramatizações, que significava o exílio e o desespero. Ou seja, foi o decreto de Deus para aquela nação. Quando nós recebemos um decreto de um juiz ou de um promotor, este decreto ele pode ser revogado por um desembargador. E se nós recebermos um decreto da parte do adversário da nossa alma, esse decreto pode ser revogado por Deus. Mas quando nós recebemos um decreto da parte do Senhor, somente o próprio Deus, através do arrependimento, através da busca, através do clamor, pode revogar o seu próprio decreto que ele decretou. E Deus agora vai dar o ultimato para a nação de Israel. Porque Deus, ele esgotou todas as possibilidades. Deus tentou, Deus usou os seus profetas para alertar, para exortar, para ensinar. Mas aquele povo não queria andar de acordo com os preceitos e os mandamentos do Senhor. Aquele povo estava dado à idolatria, à apostasia, e aquele povo queria andar ao seu bel prazer, em busca de prazeres carnais e se prostrando diante de deuses estranhos. E aquilo cheirava mal diante das narinas do Senhor, e Deus agora vai permitir o exílio e o desespero total na vida daquele povo. E aquele povo agora vai ser levado para o cativeiro, e durante 70 anos Deus vai tratar severamente com aquele povo dentro do cativeiro. Não que Deus seja um Deus carrasco, mas Deus, ele é um Deus que não quer que os seus servos se percam. O sentimento de Deus para o homem é um sentimento de Pai. Existe um mal necessário, que muitas das vezes nós teremos que passar, mas Deus, na sua onisciência, ele permite a gente passar por certas situações
para que a gente não viva um mal maior lá na frente. Capítulo 3.7. A responsabilidade individual. Muitos judeus, devido ao padecimento que estavam vivendo, começaram a se esquivar de qualquer tipo de responsabilidade, principalmente os exilados, que atribuiu aos antepassados a culpa pelo castigo. Então aquele povo não queria tomar para si as suas responsabilidades. E o ser humano é assim, já é do ser humano. Querer atribuir a culpa a alguém, querer achar um culpado dos seus erros, dos seus pecados, dos seus fracassos e dos seus insucessos. E aquele povo não tomava para si as suas próprias responsabilidades, mas eles atribuíam aquele castigo que eles estavam passando ao pecado dos seus antepassados. Capítulo 3.8. O fim da oportunidade para ajudar. A última profecia de Ezequiel, antes da queda de Jerusalém, foi a informação de que não havia mais tempo para arrependimento e que, portanto, as punições destinadas a Judá e a Jerusalém já eram inevitáveis, ou seja, se cumpriu tudo aquilo que o profeta Isaías, o profeta Jeremias já estava predizendo, já estava profetizando uma profecia vindoura para aquele povo. E aquele povo teve todas as oportunidades para se arrepender e para largar a prática do pecado. Mas aquele povo pagou para ver, eles insistiram naquilo que não eram de Deus para a vida deles. Eles colocaram a sua mão onde não eram para colocar, procederam de maneira que não era para proceder e pagaram um alto preço pelas suas escolhas e pelos seus pecados. Deus, na sua onisciência, Ele tem sempre o melhor para o seu povo e para os seus servos. Ainda que a gente não entenda, os caminhos de Deus, eles são maiores do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E Deus, Ele sempre zela para com a sua promessa. Mas o homem quer andar de acordo com as suas próprias convicções. E quando o homem decide traçar o seu próprio caminho, a probabilidade de queda, fracasso, ruína, decepções é de 100%. Mas quando nós andamos de acordo com a palavra e de acordo com a vontade de Deus, a probabilidade de nós nos decepcionarmos e nos frustrarmos é de 0%. Capítulo 4. Um novo êxodo para Israel. Aqui verificaremos as novas mensagens profetizadas para os cativos, a promessa de um líder para governar o seu povo e a restauração espiritual de Israel. Capítulo 4.1. Uma nova mensagem para os cativos. Após a queda de Judá, o profeta iniciou uma nova fase no seu ministério, com advertências de Yahvé sobre a responsabilidade como atalaia de transmitir fielmente a mensagem divina. Então, como eu falei anteriormente, o profeta Ezequiel, ele começou o seu ministério com uma palavra dura, com uma palavra de exortação, com uma palavra de juízo sobre aquele povo. Mas quando aquele povo já estava dentro do cativeiro, a sua moral, a sua autoestima, eu acredito que estava baixa. E aí Deus, como é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele vai começar a mudar a mensagem do profeta
para uma mensagem de esperança, para uma mensagem de ânimo, para mensagens vindouras. Deus vai usar o profeta Ezequiel até mesmo para fazer promessas de que Deus levantaria líderes sobre aquele povo e de que Deus mudaria a história espiritual daquela nação. 4.2 Um verdadeiro líder para governar. A esperança de retorno do cativeiro para Judá começou a ser infundida através da promessa de novos justos pastores que seriam dados a eles. Então Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer, ainda há esperança para Judá. Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar a história. Porque independentemente de tudo que aquele povo estava passando, estava vivendo, aquele povo continuou sendo o povo da promessa. E Deus, ele é fiel para com a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa que Deus tinha feito a Abraão lá atrás. Anos se passaram, mas Deus permaneceu fiel aos descendentes de Abraão, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ezequiel agora vai profetizar dizendo, vai chegar novos tempos, né? Ezequiel vai fazer promessa, Deus vai levantar sobre vocês pastores justos para guiar, para direcionar o seu povo. Capítulo 4.3 A restauração espiritual de Israel. Ezequiel teve a visão de um vale cheio de ossos secos, de pessoas que posteriormente começaram a se mexer e a serem revestidos de pele. Querido, quando Deus deu a visão do vale para Ezequiel, Deus estava através daquela visão mostrando a real situação da nação de Israel. Deus vai levar Ezequiel em visão dentro de um vale, e Ezequiel vai contemplar que aquele vale estava cheio de ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, na ótica humana, acabou a esperança, não tem mais jeito, acabou a história. E quantas nações, quando olhavam para Israel dentro do cativeiro, tentaram colocar um ponto final dizendo que acabou a história, e até se questionando acerca da promessa e dizendo aonde está o seu Deus. Só que Deus vai fazer uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Ezequiel vai responder, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo, Senhor, humanamente falando não, mas o Senhor é Deus e todo o poder está nas suas mãos. Poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar e poder até mesmo de trazer à existência aquilo que não existe. E Deus vai dizer, Ezequiel, profetiza sobre o meu povo, profetiza sobre esses ossos secos. E Ezequiel agora vai exercer o seu chamado e a sua função, a sua vocação profética, e ele vai liberar uma palavra sobre aquele vale. E cada osso se juntou ao seu próprio osso. Ali Deus estava dizendo, Ezequiel, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Só que quando Ezequiel profetiza e que houve este reboliço, cada osso se juntou ao seu osso, cresceu pele, cresceu nervo, cresceu tecido, e ficaram vários corpos espalhados no chão, ainda faltava o Espírito. E anteriormente nós falamos acerca da glória de Deus, que Deus havia retirado a glória.
Deus havia retirado o Espírito, retirado a presença. E Deus vai dizer: Ezequiel, profetiza o Espírito. E quando Ezequiel libera aquela palavra profética, veio um vento tempestuoso que soprou das 4 direções e todos aqueles corpos que estavam ali no chão reviveram. E aquela visão era uma representação da situação de Israel. Deus estava dizendo: ainda que Israel esteja como esses ossos secos, eu te constituí como profeta para profetizar sobre este vale. E quando Deus levanta aqueles corpos que estavam ali no chão, Deus estava falando que a nação de Israel seria levantada por Deus para uma grande obra. Capítulo 5. A restauração de Israel. Verificaremos as questões sobre o templo, a glória de Yahvé, o culto e a partilha de terras para as tribos do Senhor durante o milênio. Capítulo 5.1. O templo. Os últimos capítulos de Ezequiel tratam especificamente de uma visão referente a um novo templo, a volta dos sacrifícios e a edificação de um enorme muro. Então Deus vai usar o profeta Ezequiel para profetizar tempos de glória, tempos aonde o Senhor iria mudar a história daquele povo, né? O Senhor iria erguer um novo templo. Quando nós olhamos para Ageu capítulo 2, nós vamos ver que a nação de Israel vai erguer um novo templo, e quando aquele templo fica pronto, em vez deles se alegrarem, eles vão se entristecer, porque eles lembraram da grandeza e da majestade do primeiro templo, que era o templo de Salomão. E aí Deus vai usar o profeta Ageu novamente para dizer: minha é a prata, meu é o ouro. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Então, o ocorrido no livro do profeta Ageu, capítulo 2, foi profetizado por Ezequiel. Ezequiel vai dizer, né, que ia voltar os sacrifícios, os muros da cidade que outrora tinham sido derrubados, Deus ia erguer os muros daquela cidade, e lá na frente nós vamos ver que Deus vai levantar Neemias para reerguer o muro, e aquele povo começa a encher o seu coração de alegria e de esperança. Capítulo 5.2. A glória de Yahvé. Faltava esclarecer um importante assunto, sem o qual nada daquelas coisas vistas fariam sentido: a glória de Deus. Então Deus estava fazendo promessas para aquele povo, promessas de mudar o cativeiro, promessas de levar aquele povo novamente para a sua terra natal, promessas de reerguer o templo, promessas de levantar muros sobre aquela cidade. Só que nada disso fazia sentido sem a glória de Deus. E Deus agora vai usar Ezequiel para dizer que a glória que foi tirada de sobre Jerusalém, sobre o templo, seria devolvida e restituída sobre aquela nação e sobre aquele templo. Capítulo 5.3. O culto e a nova partilha para as tribos. Além das visões anteriores sobre o milênio, Ezequiel pode prever também o culto a Deus no período vindouro e a nova partilha de terra para as tribos do Senhor. Então, querido, Deus vai usar o profeta também para falar acerca do culto.
Deus iria restabelecer os cultos, as festas, as comemorações, os sacrifícios diários. Deus iria restabelecer a tribo dos levitas, os sacerdotes. Deus ia estabelecer lideranças eclesiásticas e espirituais sobre aquele povo. E a Palestina, ou seja, Canaã, ao longo dos anos, devido várias nações terem se levantado contra aquela nação, eles sofreram muitas perdas territoriais. E Deus agora também vai falar acerca de uma nova partilha de terras para as tribos de Israel.